Olá, amigos. Palavra urgente chegando para você agora. Em nome de Jesus, eu estou aqui como enviado dos céus para abençoar a sua vida e dizer que Jesus vai mudar a tua história. Sou pastor Eliézer Meirelles, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, e eu tenho certeza que há um milagre à tua espera. Há algo grande preparado da parte de Deus para você e para a sua família. Basta você crer. Para Ele não há impossíveis, para Ele não há situação adversa, não há uma situação insolúvel, não há problema que Ele não possa resolver. Operando o Senhor, ninguém impedirá. E você precisa hoje abrir o seu coração, porque Ele quer mudar a tua história. É palavra urgente que vem do coração de Deus para te levantar, te fortalecer e te iluminar, mostrando para você que sempre há uma solução, que sempre há uma saída para aquele que crê em Cristo Jesus. E aquele que persevera em seguir ao Senhor será sempre abençoado pelo poder de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo agora a história do José. E vai ser uma história forte que vai tocar no teu coração. Acompanhe comigo. José e Janilde são casados há 12 anos. Em agosto de 2014, ele conhece o Show da Fé e logo procura uma igreja da graça para frequentar. Mas Janilde não o acompanha. Eu comecei a vir e foi aquele primeiro amor. Em outubro eu já me batizei. Peguei direto e assim, aí ela já não começou a não gostar. E aí eu senti de Deus de colocar a nossa TV, porque a minha esposa ela fala em línguas de sinais, né? Ela é deficiente auditiva, não ouve e nem fala, só através dos sinais. Vendo aqueles cultos, as traduções, aquilo foi chamando a atenção dela e depois ela acabou vindo e foi o ponto-chave para que ela se convertesse também. E através disso a gente patrocina para abençoar a obra e a gente também é abençoado. O casal tem 2 filhos, Cauê e Larissa. Na tarde do dia 3 de fevereiro de 2020, um menino de 3 anos sofre um acidente. Eu estava trabalhando, a minha esposa estava com ele, ela decidiu deixar ele dormindo e desceu na rua para pegar a minha filha que estava vindo da perua da escola. Vê que a vida dele estava avançando, progredindo, coisa bonita, ele conhece Jesus, a vida vai avançando, vai crescendo, daqui a pouco a esposa também abre o coração para o Evangelho, aquela família vai sendo transformada de fé em fé, de glória em glória, a história vai mudando, daqui a pouco vem os filhos que são abençoados ali e daqui a pouco, de repente, vem um problema, de repente vem uma batalha, uma tempestade, uma luta. E na vida de todos nós, queridos, isso também é muito desse jeito. É do nada, às vezes, que algumas situações acontecem, é do nada que, às vezes, parece que a gente perde até o chão debaixo dos nossos pés. E o que fazer diante dessa situação e nessa hora? Talvez você diga assim, pastor, ele está buscando a Deus e isso acontece, pastor, então não vale a pena buscar ao Senhor. Como que não vale a pena, irmãos? Querido, entenda uma coisa, que as adversidades vão se levantar contra todos. Mas como diz Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra não é para todos. A sombra é apenas para aqueles que estão habitando nesse esconderijo. Por isso que eu te digo uma coisa, como vale a pena habitar no esconderijo do Senhor? Como vale a pena você estar buscando a Ele, seguindo a Ele? Lutas você enfrentará, batalhas, guerras, porque muitas são as aflições do justo. Jesus não enganou ninguém, Jesus não prometeu ali um mar de rosas, e se fosse um mar de rosas seria até uma boa comparação, porque são algumas pétalas, mas a maioria do corpo da rosa são espinhos, e a vida muitas das vezes é bem parecida com isso. São batalhas, são lutas, são adversidades que enfrentamos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós temos a direção, nós recebemos a palavra, nós temos o poder de Deus, a fé, para agir ali em nome de Cristo e o milagre vai acontecer. O final da história a gente já sabe, é milagre, é provisão, é bênção. Mas imagina comigo, aquele que não tem essa confiança, aquele que não está guardado nesse esconderijo, aí o negócio fica ruim, fica difícil. Por isso que hoje eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Se firme com o Senhor, esteja aliançado com Ele, coloca a tua fé em Deus, coloca a tua fé na palavra dEle, porque o que você está passando, seja algo ruim, Ele pode transformar. E se estava sendo algo bom, Ele pode amplificar.
e a tua vida ficar melhor ainda do que já estava. Antes da gente ver a continuação dessa história, acompanha comigo aqui uma reportagem sobre esse assunto. Veja só. Os acidentes domésticos provocaram 8,6 mil mortes de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos em 2022, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. Entre 3 e 4 meses, as crianças começam a rolar e alguns meses mais para frente a engatinhar e andar. Logo, os bebês estão mais propensos a quedas que podem gerar sérias consequências. Os traumatismos cranianos podem ser divididos em leves, moderados ou graves, dependendo da altura da queda. A perda de consciência, convulsões, o sangramento, sonolência excessiva e choro persistente pode ser alguns sinais de alerta. Que situação, né? Que acontece em muitas vidas. Eu me recordava até de um testemunho que houve na igreja, de uma queda de uma criança, e aquilo ali era para a morte, mas Deus transformou em vida e chegou a dar um traumatismo no crânio, mas ali Deus operou e o quadro foi revertido. Observe que mesmo diante de um acidente, uma situação problemática que acontece de repente, que te deixa assim sem chão, pastor, foi do nada, eu estava lá em cima, estava uma bênção e veio agora essa turbulência, essa tempestade. Querido, creia em Deus. Não se desespere, não se angustie, confia no Senhor. O Davi, ele declarou uma coisa, ele disse o seguinte, por que te abates em mim, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Creia somente, porque eu ainda o louvarei. Querido, Deus pode reverter esse quadro e essa situação se tornar um grande testemunho para a glória de Deus, assim como vai ser na vida do José. Acompanhe comigo. Quando eu cheguei, a gente subiu. Quando a gente foi lá, procurou ele e não tinha achado. Aí tomou um susto quando viu a porta da sacada. Abriu a porta da sacada, tomou um susto, olhou para baixo. O homem falou que o Cauê tinha caído. O intervalo que ela desceu, ele acordou. Ele se viu só dentro de casa, né? E aí foi no momento que ele desceu ali da janela e caiu. A gente olhou para baixo, ele estava lá. Aí a gente saiu correndo e foi lá na avenida. Cauê cai da sacada do 3º andar, que corresponde a 10 metros de altura. A câmera de segurança do prédio mostra o momento da queda. Bateu o quadril, a cabeça e só um pouquinho de sangue. Eu pedindo a Deus, Deus ajuda o Cauê. Eu não quero que ele morra, Deus. Senhor, por favor, ajuda. Em nome de Jesus. Me dá força e abençoa a vida do meu filho, que ele fique bem. Primeiro foi o SAMU que veio, depois levaram ele para um terminal de ônibus que tem aqui, o helicóptero veio e pegou ele e tinha levado já para o hospital. Na hora, né, já repreendi ali por causa da gravidade. Minha mãe foi no helicóptero com ele e eu fiquei. Aí o irmão da igreja aqui, ele ficou comigo, aí eu fechei meus olhos e falei assim, para o Senhor abençoar meu irmão, que não venha acontecer nada com ele. Misericórdia, queridos. Você viu, observou a queda aí? Situação terrível para uma família e aquilo envolve a família toda, é um grande impacto, mas você vê que são pessoas de fé. Que mesmo diante de uma adversidade, esse problema tão grave e tão impactante, você viu as imagens aí, é coisa estarrecedora, mas eles mantiveram a fé. O pastor ali já efetuou uma oração, repreendendo aquele espírito de acidente, de morte. A irmãzinha começou a clamar, a orar a Deus. E assim, meu irmão, é aquele que crê vai ver a glória de Deus. Jesus disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer. E não crer nas circunstâncias, mas crer no Deus do impossível. No Deus que pode todas as coisas, que, querido, criou os céus e a terra e que faz o irreal se tornar real, que faz o impossível se tornar possível. Esse é o nosso Deus. Você vai ver, essa história vai ter final feliz, porque Deus é poderoso. Mas antes disso, acompanhe comigo aqui curiosidades sobre esse assunto. Vem aqui. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar da história de Billy Cranford. É um piloto. E ele passou por uma experiência que nem a gente que não é piloto gosta de pensar. Enquanto ele fazia uma viagem de Flórida para a Geórgia, nos Estados Unidos, ele percebeu que não iria conseguir aterrissar.
E foi o que aconteceu. Quando ele atravessou as árvores, ele acabou ficando inconsciente. Ao acordar, ele conseguiu pegar o celular e ligou para a atendente, para a emergência. E quando falava com a atendente, ele disse: "Olha, eu não sei onde estou, mas sofri um acidente." Uma hora depois, o resgate chegou e ele foi encaminhado para um hospital. E lá, na emergência, foi diagnosticado que o cérebro de Billy estava inchado, haviam 4 fraturas na coluna, tinha também machucado o olho e o rosto. A situação era bem complexa. Ao receber algumas visitas enquanto estava internado, as curas começaram a se manifestar. No dia em que o pastor de Billy foi até ao leito dele, ele fez uma oração pelo olho de Billy que não estava abrindo de tão inchado. E por milagre, minutos depois da oração, o olho começou a desinchar e começou a enxergar naturalmente. Também, ele foi informado que precisaria fazer uma cirurgia na coluna, mas ele rejeitou. E os médicos disseram: "Olha, você não tem escolha." Na manhã da cirurgia, ele foi levado para um exame, uma ressonância magnética, e viram que a coluna dele estava já apresentando sinais de cura. Os médicos deram uma desculpa dizendo que haviam tirado fotos ruins no dia anterior. Mas enfim, a cura já era real. Curioso, não? Curioso demais. O que o homem não entende, meu irmão, é o que Deus faz. O homem não consegue explicar os milagres de Deus, o poder de Deus agindo. E eu quero compartilhar com você uma mensagem aqui forte de 2 Timóteo capítulo 4. O Deus que operou nesse quadro, ele também pode e quer operar por você. 2 Timóteo 4, versículo 16 diz: "Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhes seja imputado." Há momentos que vai ser você e Deus. A pessoa que não tem Deus ao lado dela, que não busca o Senhor, que não recorre a Ele, nesse momento é o momento que ela se sente sozinha. Porque há momentos na nossa vida que todo ser humano vai nos desamparar. E se não for Deus naquele momento, já era, porque não há mais ninguém. Olha o que o Paulo vai dizer, versículo 17. "Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão." Então observe que ele tinha a confiança dele em Deus. O Paulo enfrentou muitas lutas, muitas adversidades, tempestades, mas a fé dele estava firme no Senhor, crendo que Deus tinha liberado uma palavra para ele e aquela palavra ia se cumprir. Assim como agora eu estou liberando uma palavra de Deus para a sua vida, que Deus vai fechar a boca desse leão, que Deus vai agir em teu favor, que essa história vai ter que mudar, porque você está sendo agora alvo da palavra e do poder de Deus. Você precisa crer nisso. A mão do Senhor está aí para te assistir, para te ajudar, para te fortalecer. E essa história não vai acabar como está hoje. Deus tem um final feliz para você. Deus tem um final da história, um ponto final, que a obra vai estar completa. E você vai até se surpreender como que isso foi acontecer. Foi a mão de Deus. Foi o Todo-Poderoso operando em teu favor. E todos verão que Deus é Deus na tua vida. Assim como viram na vida de Paulo, e assim como vai ser na vida desse homem, na vida desta criança, assim também vai ser na sua. Em nome de Jesus eu determino isso. Acompanhe comigo o final dessa história. Somente ao retornar do trabalho, José Augusto fica sabendo do acidente e vai até o hospital. Pela altura, é só milagre mesmo. Peguei a moto em alta velocidade, queria chegar o mais rápido para ver como é que ele estava. Eu achei que ia pegar ele quebrado, sem fala, mas no meio do caminho, em cima da moto, o Espírito Santo me fez lembrar sobre aquela passagem quando o rei Herodes quis matar Jesus quando era criança, né? Porque o plano dele era atrapalhar a obra de Deus. O diabo está tentando atrapalhar os planos de Deus na minha vida e na vida do meu filho. E se ele não conseguiu com Jesus, essa palavra veio ao meu coração, ele também não vai conseguir. E ficou firme, crendo que o filho dele ia sair dessa situação. E aquele desespero que eu estava na hora,
acabou o desespero. Cheguei lá, ele estava em cima do leito do hospital, estava intacto. Bateu a cabeça, só ficou normal. Só uma dorzinha, mas ficou normal. Fiquei com a perna doendo, aí eu fiquei ficando andando devagarzinho. E aí os médicos falaram, não, fizemos todo tipo de exames nele aqui, fizemos raio-x, fizemos tudo aqui, e ele não tem nada. Só que ele vai ficar 3 dias internado, só em observação que pode aparecer alguma sequela. E ele ficou esses 3 dias internado e não teve nada. Depois desses 3 dias ele veio para casa. Eu agradeço a Deus porque o Caio não quebrou nada. Na minha oração o Senhor ouviu. E obrigada, Jesus, porque o Senhor ajudou e guardou meu filho. Glória a Deus, queridos, é milagre de Deus. E Deus, Ele também quer fazer milagres por você. Ele quer mudar a tua história. Quando esse Deus opera, ninguém pode impedir. Eu quero fazer com você um momento de fé e de oração nesse momento. Eu quero que você prepare um copo com água. Em nome de Jesus, o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele pode tudo. E também quero convidar você a estar conosco ali em Santa Margarida, aqui no Rio de Janeiro, na Estrada do Campinho 5200, o endereço da tua vitória. Quarta-feira, sexta-feira, domingo especial, nós estamos ali clamando ao Senhor às 8, às 15 e 19 horas. 3 horários de bênção para abençoar você e a sua família, uma equipe de fé para receber você com amor e carinho, e o poder de Deus e a palavra de Deus que te levanta, que te restaura, que transforma a tua vida. Esse é o Deus do impossível, e operando Ele, ninguém impedirá. Eu quero orar com você, pega esse copo com água, vamos clamar ao Eterno nessa hora. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus altíssimo. Senhor, como é lindo ver um milagre acontecendo. Aquilo ali era para a morte, mas o Senhor transformou em vida. E eu peço a mesma transformação na vida desta pessoa que ora comigo, que clama comigo nesta hora. Pai, opere o milagre. Opere a mudança e a transformação que essa pessoa precisa, que ela almeja. Surpreenda ela com coisas grandes e mostra o teu poder mais uma vez. Deus, é o que eu te peço, utilize essas águas, que sejam águas que saram, que curam, que abençoam e libertam, em nome de Jesus. Beba dessas águas. Aleluia, glória a Deus, águas que saram, que curam, que libertam, que abençoam. E você já está abençoado pelo poder de Deus. Respira fundo, faz aquilo que você não podia fazer, volta para a vida. Você é uma bênção em Cristo Jesus e há muito ainda para você viver. Não saia daí porque vem uma canção forte que vai te aproximar de Deus. Foi maravilhoso estarmos aqui, ó. Um beijo no teu coração, um grande abraço. Fique na paz, em nome de Cristo Jesus. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a Jesus Cristo. Uma vida justa vou viver e agradar ao meu Deus. E não é pelo que eu tenho, e não é pelo que eu visto, mas sim porque sou seu filho, eu sou povo seu. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a Jesus Cristo. Uma vida justa vou viver e agradar ao meu Deus.